Falar agora de assunto sério, porque o presidente Joe Biden já está a caminho dos Estados Unidos depois de encerrar a sua viagem, a viagem que ele fez à Ásia. Antes de voltar, ele participou de uma cúpula com líderes do Japão, Austrália e Índia, que formam um grupo conhecido como Quad. Como que é? Quad? Acho que é Quad. E o objetivo de Biden era estreitar, os laços com esses países frente à China. Sobre esse assunto, a gente fala agora com a nossa correspondente Mariana Jangiacomo. Mariana, a China é uma das prioridades do governo Biden, mas a guerra da Ucrânia também foi tema dessa reunião, não é isso? Muito boa tarde para você. Isso mesmo, Marcela, Daniel, boa tarde a todos. Esses 4 países que você citou, os Estados Unidos, o Japão, a Austrália e a Índia, divulgaram um comunicado em conjunto sobre a situação da invasão na Ucrânia. Só que nesse comunicado eles não usaram a palavra Rússia nenhuma vez, provavelmente como uma concessão à Índia, a Índia que mantém relações muito próximas com a Rússia. A Rússia é o principal fornecedor de equipamento militar da Índia. A Índia não impôs sanções contra a Rússia, assim como fizeram países aliados dos Estados Unidos, e pelo contrário, na verdade, aumentou o consumo de petróleo vindo da Rússia. Então, apesar dessa posição próxima dos Estados Unidos nesse grupo, o Quad, um grupo que é focado em segurança, a Índia continua muito próxima da Rússia, se absteve em várias votações com relação à Rússia na ONU, por exemplo, e tenta manter uma posição de neutralidade, assim como a China. E aí a gente entra, Marcela, em uma outra questão muito importante que aconteceu durante essa viagem do Joe Biden para a Ásia, que foi nesse último dia, no dia da reunião do Quad, a China fez uma operação, um exercício militar em conjunto com a Rússia. Os aviões militares sobrevoaram os mares ali do Japão e da parte leste da China. Esse foi o primeiro exercício militar em conjunto entre a China e a Rússia desde a invasão da Ucrânia, e as autoridades dos Estados Unidos já disseram que isso mostra o alinhamento profundo entre os dois países. Lembrando que, claro, o Biden tentou pressionar a China a se posicionar, a condenar a invasão da Ucrânia, a não providenciar apoio à Rússia nesse momento, mas agora os Estados Unidos dizem então que isso mostra como os dois países, na verdade, estão alinhados, apesar de a China buscar essa posição de neutralidade. Então, exercícios militares que foram vistos como uma provocação por esses países do Quad. O Ministério da Defesa do Japão disse isso, que foi uma provocação esse exercício militar ter sido feito justamente no último dia da viagem do Biden pela Ásia. Então é uma viagem que termina com um clima de tensão, uma viagem para estreitar laços com parceiros ali da região, para tentar fazer frente a essa influência crescente da China e que acaba em clima de tensão geopolítica. Marcela e Dani. Pelas informações.